Senhoras e senhores, neste momento teremos a nossa quinta sessão com o talk show Centro de Governo, como a governança pública e o centro de governo surgiram no Brasil, contexto, iniciativas, a sensibilização dos órgãos e a evolução desde 2012. Presente no nosso palco, já mencionado aqui anteriormente, o ministro do Tribunal de Contas da União, o senhor Augusto Nardes, e também temos a presença do auditor federal do Tribunal de Contas da União, o senhor Luiz Afonso Gomes Vieira. Senhoras e senhores, só para explicarmos um pouco da nossa dinâmica, faremos 5 perguntas aqui para os nossos participantes e eles irão debater entre eles e qualquer dúvida, qualquer questionamento que surgirem, vocês podem encaminhar no nosso aplicativo, ok? Bom, começando aqui com a nossa pergunta, primeiramente, pergunta de número 1, vamos lá. Como práticas de governança, como controle interno, auditoria, transparência e sustentabilidade impactam os profissionais de contabilidade do setor público e privado? Alô, alô? Eu estou sem o retorno aqui, vocês estão ouvindo? Ministro, eu vou primeiro então o seu complementa, né? Então, ó, o ministro já abordou. E eu vou aproveitar essa questão do vídeo, gente, para dizer que governança, ela não é uma panaceia que resolve tudo, não. Ela não é uma panaceia que resolve tudo, não. Então, quando você aplica governança, dá aquela falsa... Estão ouvindo, não? Ele está sem fone, tem alguns participantes que estão sem fone, se você puder falar mais alto. A governança ela não é a panaceia. Quando você aplica a governança, você tem várias boas práticas de liderança, de estratégia e controle para evitar que problemas aconteçam. Mas problemas vão continuar acontecendo. Só que quando os problemas acontecem, estava previsto, a gente faz um mapeamento do que pode dar errado. A gente mandou antes a apresentação, estava tudo testado, mas como a internet está ruim hoje, não abriu o vídeo. Então nós já estávamos preparados com um vídeo em arquivo, só que não deu para colocar na hora, mas resolveu o problema. Então todas essas boas práticas que nós começamos a implementar agora no governo federal, nos estados e nos municípios, essa grande batalha que o ministro Nardes vem comandando desde 2012, ela vai impactar diretamente quem é responsável pela transparência, pela prestação de contas, pelas auditorias internas, pelos relatórios. Então todos esses trabalhos está no dia a dia dos profissionais da contabilidade. Então à medida que a governança agora vai desenvolvendo sob a batuta do ministro, e já tem vários estados e municípios que aderiram ao mesmo modelo do decreto 9203, o trabalho de vocês vai ficando mais importante e vocês, com certeza, vão ter que assessorar os conselhos do centro de governo para que isso tudo funcione bem. Então, o impacto que causa no trabalho de vocês é vocês terem que se aprimorar, que se aperfeiçoar e ficarem sempre atualizados com essas boas práticas para que vocês façam o que vocês fazem melhor, que é trabalhar na melhoria e, como disse aqui, na confiabilidade, né, das empresas e dos governos. Ministro, quer completar aí? Você já explorou bem, né? Bem, é importante ter noção de algumas ferramentas da governança, entre elas que eu considero muito importante, eu falei aqui, expus um pouco, né? A questão da avaliação de risco é muito importante para o prefeito, para o governador. Como montar a avaliação de risco, né? Para um prefeito ou para um grande empresário, são ferramentas decisivas para entregar bom resultado para a empresa ou para o município ou para o estado. A avaliação de risco, então, é uma das ferramentas que nós montamos. Vocês podem buscar isso na internet, mas basicamente é você preparar de forma antecipada, através de um centro de governo, pessoas capacitadas que tenham o contador como um deles, o advogado ou o engenheiro, que tenham noções de avaliar o risco da tomada de decisão. Então o centro de governo
que pode ser montado pelo núcleo duro de um prefeito, ele é vital para que você tome decisões adequadas. Aí o treinamento é muito importante. Nós já temos alguns manuais, inclusive do Tribunal de Contas da União, eu mostrei alguns manuais que falam de avaliação de risco, mas sem um centro de governo você não toma decisões adequadas sobre esse tema, de buscar a melhor decisão possível. E aí você tem que ter uma capacidade de buscar os melhores profissionais através da assessoria de um contador para que a gente possa estabelecer uma boa decisão em relação a centro de governo, que é muito importante, que é o núcleo duro de um governo municipal, estadual, federal. No caso, o chefe de gabinete, o chefe da Casa Civil em nível de estado, secretarias especializadas em cada área. O centro de governo não significa que você não vai fazer política. Como eu fui parlamentar, as pessoas confundem política, decisões políticas com decisões técnicas. Tu tem que ter uma capacidade de buscar os dois itens como centros de decisões importantes de quem está no comando e na liderança de uma instituição. Então, o centro de governo é muito importante. O país não tem um centro de governo ainda. As decisões, agora, recentemente, eu vi que o governo mudou as lideranças da Petrobras. Você se lembra do Petrolão. Se começa a botar mais políticos e menos técnico, pode acontecer o que aconteceu já na Petrobras. A Petrobras lá atrás quebrou e nós tivemos o efeito dela estar entre as 10 principais empresas da nação e para 400, posição 400 entre as principais petroleiras. O que aconteceu? Descontrole de preço do combustível. Quem paga essa conta são os senhores. Estão vendo como é importante um centro de governo técnico, um centro de governo que possa tomar decisões mais técnicas que somente política. Em algumas áreas, a questão técnica tem que estar acima do interesse político partidário de um estado, de um país, ou até o centro político de uma empresa. Por isso que a governança apareceu. Por que a governança apareceu na chamada governança corporativa? Porque as famílias que tomavam a decisão. Hoje se bota CEO, se bota pessoas técnicas para poder comandar uma empresa, para que não seja afetado pelo interesse familiar ou político que pode inviabilizar uma empresa. Por isso que as grandes empresas adotaram de colocar CEOs, pessoas técnicas, preparadas. Eu não estou dizendo que não possa ter política, eu já fui político, mas tem que ter o conhecimento técnico, de certa forma, como preponderante numa decisão que vai acontecer através de centro de governo, seja no estado, na nação ou no município. Ter essa consciência que o conhecimento técnico e o contador é muito importante para orientar. Estou dando aqui algumas dicas da importância de centro de governo para os senhores. Senhoras e senhores, faremos agora o segundo questionamento. Pedimos para os nossos participantes detalharem um pouco mais os dois modelos mais comuns de centro de governo, o funcional e o estrutural. Já falou. Luiz. Ministro, e amigos, né? O centro de governo, pelo mundo afora, ele tem dois modelos bem estabelecidos. Um dos modelos é o modelo centralizado. Então você tem uma estrutura dentro do governo que faz o papel ou as funções de centro de governo. Para ficar um pouco mais claro, a gente colocou até uns slides aqui para deixar para vocês. Quais são as funções de um centro de governo? O centro de governo são aquelas organizações dentro do governo federal, dentro do estado, dentro de uma prefeitura, responsável pela estratégia, pela coordenação, pela supervisão e pela transparência de todo o governo. A OCDE, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que ajudou muito, né, o ministro falou aqui do acordo que o TCU fez com a OCDE, ela sempre falava no começo para a gente dessa figura, e é o World Government, é o governo como um todo. Porque às vezes parece para a gente que o prefeito está falando dos secretários dele, e os secretários é outro governo. O presidente reclamando dos ministros, o ministro não é do governo dele. Então, o governo, qualquer governo, ele tem que ser visto com um governo como um todo.
todos da equipe compõem aquele governo e todos têm que se sentir parte. E tem que ter alguém no governo que faz essa integração. Nesse modelo centralizado, então, essa organização faria essas funções de centro de governo. O modelo mais comum em países que têm governos de coalizão, como o Brasil, é o outro modelo. É o modelo funcional. Todas essas funções de centro de governo, na verdade, estão esparramadas por algumas organizações. No caso do governo federal, eu até coloquei ali, são vários ministérios, né? Tem a Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência, acabou não vindo aqui também. Está aqui. Então tem a Casa Civil, a Secretaria-Geral da Presidência, tem a Secretaria-Geral de Governo, que na verdade é um ministro só, tem a CGU. Essas organizações, cada um faz um pedacinho daquelas funções. Isso, então, acaba sendo mais flexível, e é por isso que vários países adotam essa forma funcional. Mas o que acontece quando adotam essa forma? Aquilo que o ministro mostrou na apresentação dele. Você não consegue exercer as funções de centro de governo de uma forma integrada. Então, aquele problema que você tinha na saúde, na educação, na segurança pública, com cada ministro, né, falando uma linguagem e o governo federal não conversando com estados e municípios, essa desintegração, essa falta de coordenação acaba sendo levada para aqueles órgãos do centro de governo. Então, eles trabalham de uma forma desintegrada. Em 2017, com o decreto 9.203, foi criado no Brasil uma estrutura que não existia, que é o Conselho Interministerial de Governança. Isso está no decreto 9.203. Esse comitê ele foi criado em 2017, vinha funcionando com reuniões periódicas, vocês conseguem ainda pesquisar todas as atas desse comitê, só que esse governo atual, ele ainda não reuniu esse Comitê Interministerial de Governança, que no governo anterior era formado pela CGU, Fazenda e Casa Civil. Quando você não adota essa coordenação do centro de governo, o ministro diz que o centro de governo no Brasil não existe. De certa forma, as funções existem. Só que o presidente da República ele não usa as estruturas que ele tem para assessoramento. Então, deixa de ser um centro de governo. Porque o centro de governo é a estrutura, ou conjunto de funções que assessoram o presidente em todas essas tarefas. Aí o que acontece? O presidente reclamando que ele fica sabendo dos problemas de algum dos ministros pela mídia. Então não tem coordenação, não tem coerência. As políticas ficam desintegradas. As políticas públicas desintegradas. Então, resumindo, temos dois modelos de centro de governo. Funcional, como é no Brasil, e estrutural, dois modelos de centro de governo bem delineados. A gente tem que fazer o governante entender que o centro de governo técnico não significa que ele não possa fazer política, né? Mas tem que ter o conhecimento técnico para tomar a decisão. O presidencialismo de coalizão que vivemos atualmente, são vários partidos que se fazem uma coalizão para dar apoio no Congresso Nacional. Estou falando em nível nacional, que é mais fácil vocês entender, mas vocês podem trazer isso para o seu município, para o seu estado. Quem é que está no comando da prefeitura? Quem é que orienta a parte política de um prefeito, de um governador? Então, a governança funcional que funciona é mais política que técnica. E aí, como não tem transversalidade entre as funções de um ministério, no caso do Brasil 38 ministérios, ou o caso de uma prefeitura com 20 secretarias, ou 10 secretarias, não tem essa coordenação, começa a ter nichos de pessoas que comandam um setor e outro setor, e começa a ter as divisões políticas dentro da estrutura, porque não tem uma estrutura adequada de centro de governo técnico. O que tem que fazer, no meu entendimento? Tem que ter o centro de governo técnico
mas também ter quem queira fazer a política com a visão política, mas desde que seja respeitado nas decisões o conhecimento técnico, porque aí você entrega eficiência, eficácia, efetividade. Por isso que o dinheiro dos senhores muitas vezes não está sendo bem aproveitado e por isso que não entrega resultado, conforme eu mostrei. Lá em 2014, o município só entrega 14% aprimorado e tudo que nós pagamos de imposto só entrega 14%. No Estado, 15%, na União, 26%. Mas o TCU, qual é a minha missão como ministro do TCU? É ficar preservando o dinheiro de todos, porque a minha função é preservar o erário. Por isso que tivemos que reprovar as contas, porque o dinheiro não estava sendo aplicado de forma adequada, com eficiência, com eficácia, efetividade. E, de certa forma, o contador ele faz isso com o pequeno empresário, com o médio empresário, ou até com o grande empresário, porque ele orienta o que tem que ser feito. Então, a governança funcional, ela é que funciona na prática, mas o importante é, como falou o Luiz Afonso, é ter a capacidade de ter a governança técnica como um tema central sempre nas decisões dos dirigentes. Por isso acontece esses encontros na parte da infraestrutura, na parte da educação, na parte da saúde. Quem é da região norte teve menos efeito à governança, mais mortes. Agora, na enchente, eu pude constatar aonde o prefeito tinha noção de governança, conseguiu fazer prevenção, evitar mortes, morreu menos pessoas do que tinha mais governança. Em alguns municípios que conseguimos implantar no Rio Grande do Sul. Nós já implantamos em 320, porque o prefeito está mais preparado para enfrentar um temporal, uma tempestade. E assim funciona em tudo. Por isso a importância da governança. Por isso que eu escrevo, da governança à esperança. Ter esperança que implante governança para entregar resultado de todos os nossos impostos que nós pagamos. Muito obrigado, ministro. Vamos aqui para o nosso terceiro questionamento. Considerando o decreto 9.203 de 2017, que estabelece a política de governança da administração pública federal, gostaria que os senhores traçassem um paralelo entre os conselhos e comitês do setor público com os do setor privado, como o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração. No setor privado, que eu acho que todo mundo conhece mais um pouco ainda, principalmente naquelas empresas que têm ações na Bolsa de Valores, essas empresas elas são obrigadas a ter duas estruturas, dois conselhos bem definidos, e acho que todo mundo já conhece, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. O Conselho de Administração dá o tom da companhia, dá as diretrizes, as metas estratégicas, aprova determinado produto novo, determinada estratégia nova. Então não é só o presidente, é um conselho. Porque assim, tem uma mania de se dizer por aí que o Brasil é presidencialista, então o presidente tem que ter o poder total. Não é assim. Ele comanda, mas a governança ela está bem delineada nas empresas para evitar que uma pessoa só tome decisões que podem levar a empresa a declínio. Então temos o Conselho de Administração, que é um conjunto de pessoas que aprovam as diretrizes. O presidente propõe, o conselho aprova. E temos o Conselho Fiscal, que fiscaliza a conformidade e aqueles atos de gestão dos conselheiros e dos gestores administrativos. Inclusive participam os conselheiros de auditorias, né, fiscalizam o trabalho do controle interno. Então, duas estruturas bem delineadas aí no setor privado. No decreto 9.203 de 2017, e aí o decreto ele foi aprovado, né, quando o ministro Nardes levou ao presidente Temer, ele mostrou para vocês uma proposta de um modelo de governança para o Brasil, né, que um grupo de trabalho do TCU elaborou por determinação do ministro. Então, nesse modelo de governança, e isso não existia antes, foi criado lá no decreto o Comitê Interministerial de Governança. Só o Comitê Interministerial de Governança não resolveria. Então foi proposto também nesse modelo que cada ministério tivesse um comitê interno de governança, de forma que essa coordenação, articulação, integração do governo como um todo ocorresse do centro para os ministérios setoriais. Então, de uma forma similar às empresas, o Conselho do Governo, com o decreto,
que deveria estar funcionando é o Comitê Interministerial de Governança, o Conselho de Administração. E o Conselho Fiscal, de certa forma, né, nós temos dentro do governo a própria CGU, mas a CGU é controle interno. Então, a minha concepção é que o Conselho Fiscal da Nação é o Congresso. E o TCU, ele auxilia o Congresso Nacional fiscalizando esses recursos que são administrados pelo presidente e sua equipe. O importante é avaliar, quem é contador, esse conselho de administração e o conselho que cuida da parte fiscal e finanças, ele é muito importante na tomada de decisão de quem é dirigente, porque isso afeta os acionistas, né? Então, se não tem uma boa orientação por parte da administração como um todo e não leva em consideração o aspecto mais técnico e somente o aspecto político, a perda de ações de quem investe faz com que perca a credibilidade da empresa. Então vejam só, quem é contador e que tem que orientar quem tem ações tem que ter noção muito bem do que é a governança para evitar essas perdas. Perdendo a credibilidade e a confiança, não tendo boa governança, os acionistas não acreditam e não apostam mais naquelas empresas. Tem que ter essa noção de como funciona a governança dentro dessa visão que nós estamos estabelecendo. É um tema mais complexo esse, mas é o dia a dia do mundo hoje. O mercado é que comanda como vai ser os investimentos. Se não tem uma boa estrutura de governança, as ações podem perder valor e os investidores podem perder. Com isso, a empresa perde a sua capitalização. É um tema mais profundo, mas que é necessário e nós temos noção. Muito obrigado, ministro. Vamos ao quarto questionamento. O conceito de centro de governo é aplicável a estados e municípios, além do governo federal? Há prefeitos que já implementaram? Sim, temos alguns municípios que já implantaram. Aqui mesmo, no estado de Santa Catarina, São José já implantou. O município aqui de Camboriú já implantou. Lá no Paraná, Londrina, eu fui lá, fiz palestra, já implantamos. No Nordeste, muitos municípios já implantaram. Aliás, Maragogi tem uma excelente governança de saúde, Maragogi. Nós conseguimos implantar em Alagoas também. Conseguimos implantar em João Pessoa a integridade. O município já tem integridade. Foi considerado o melhor município de integridade da América Latina, o município de João Pessoa. E nós conseguimos implantar em São Paulo, muitos municípios, em Minas Gerais, muitos municípios. Não sei se tem gente de Minas Gerais aqui. Tem gente de Minas Gerais, lá em Diamantino nós implantamos. Uberlândia, o Odelmo, me chamou lá o prefeito Odelmo, implantamos também em municípios menores. Em São Paulo, nós implantamos em vários municípios também. Então nós estamos percorrendo o Brasil. Aí eu estou fazendo esse trabalho como desbravando, sendo um bandeirante para implantar a governança, para viabilizar eficiência, eficácia e dar credibilidade para os municípios. Então muitos municípios já implantaram. O Rio de Janeiro está iniciando, esperamos que o prefeito avance. Para mim é um sonho que o Rio tenha governança, porque é um estado importante. Mas os estados que estão mais avançados, o Paraná avançou, o Ratinho me chamou várias vezes, fui lá, fiz 3 ou 4 palestras no Paraná. Cascavel já conseguimos implantar, Londrina, vários municípios. No Rio Grande do Sul também implantamos em vários. Então, está se disseminando a tese. De grão em grão vamos implantando uma regra de governança. E esse trabalho com vocês, com os contadores, é determinante. Porque vocês são líderes. E o líder orienta, aconselha. Então, eu continuo com esperança. Por isso, meu livro da governança é Esperança. Delongar mais não, porque a gente já está partindo para o final do nosso tempo aí. Mas só mais uma observação ao presidente Michel Temer, e conseguimos que o governo federal, a partir daquele momento, tivesse uma política de governança com um centro de governo coordenado pelo Comitê Interministerial de Governança. Logo depois, o ministro fundou uma rede Governança Brasil, que ele já falou, e essa rede, por determinação do ministro, tem um modelo de governança, um decreto padrão lá, e nesse decreto propõe a criação do que a gente chamou de Conselho de Governança. O que é o Conselho de Governança?
é um conselho formado pelo prefeito, pelos seus principais assessores que fazem essas funções de centro de governo. Então, nesses municípios, né, que já aderiram ao programa da Rede de Governança, em vários deles tem o centro de governo, o Conselho de Governo Segovia, implementado. Muito obrigado, senhor Luiz Afonso. Vamos aqui para o nosso quinto questionamento e último deste painel. E pedimos para falarem um pouco mais sobre o conceito ESG e sobre o IESGO do Tribunal de Contas da União. Esse é um trabalho fantástico, pessoal. Eu sou produtor rural. Hoje, além de produzir grãos, eu planto árvore e produzo água. Para vocês que são do Nordeste, boa parte da água sai ali de Minas Gerais. Eu estou em Minas Gerais. Plantei 10 mil árvores e estou produzindo água para o Rio Urucuia e para o Rio São Francisco. Produzir água porque sem água não tem alimento. Ou seja, o gado precisa beber água. As plantas bebem a água. Então, plantar água. Então, eu resolvi fazer já alguns eventos. Já fiz um em 2019, fiz outro o ano passado. Todos os anos estou fazendo eventos para a gente desenvolver governança com agro. AgroGov. Eu fundei, inclusive, uma empresa com esse sentido de conscientizar a governança para o produtor também produzir água, plantar árvores e plantar de forma organizada isso em áreas de reservas. Nós temos 20% da nossa área no Centro-Oeste que tem que ser reserva. Se você não plantar água e não plantar árvores para produzir água, você não tem capacidade de fazer um planejamento da governança da água ou a governança do solo. Ter essa consciência é muito importante. Então, hoje eu sou produtor de água, produtor de grão, planto soja, feijão, milho, e estou começando a plantar também árvores, mais árvores no Centro-Oeste, porque as árvores elas têm uma penetração maior no solo. Ela manda água para o lençol freático e com isso nós conseguimos alimentar a bacia do Urucuia, a bacia do São Francisco, para mandar mais água para a transposição do São Francisco. Então, eu estou trabalhando isso hoje como cidadão, aí o meu trabalho como cidadão, para que a gente possa viabilizar a governança da água como um tema central para a nação brasileira. Essa é uma consciência que nós temos que desenvolver no país, porque para onde vai o planeta? Eu mostrei aqui no vídeo que vocês viram, nós éramos uma Pangeia no passado, poderemos voltar a ser uma Pangeia, mas se nós pudermos equilibrar e fazer um desenvolvimento sustentável e equilibrado, nós podemos futuras, e nós ter essa consciência coletiva, é muito importante, que é necessário ter, portanto, uma política de desenvolvimento sustentável de médio e de longo prazo. Pensar o país, pensar a região. Por isso a ideia do Climate Scan, de fazer uma auditoria mundial de clima, que eu tive há 12 anos atrás, foi em 2012 que eu tive a ideia, em 2014 consegui começar o projeto e agora estamos no mundo. Então o Brasil hoje está liderando. Porque as pessoas não querem mais importar produtos nossos, dizendo que nós estamos destruindo a floresta. Nós temos que manter a floresta. Por isso plantar árvores é muito importante. Eu estou tentando desenvolver isso dentro da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, da CNI, da indústria e também no comércio, para a gente estabelecer essa consciência coletiva. É mudança de postura. Por isso que a governança é uma mudança de cultura que nós temos que estabelecer na nação brasileira para não sermos bloqueados nas exportações dos nossos produtos que nós exportamos. E hoje o que praticamente dá uma estabilidade para a nação brasileira é o agro bem feito, bem organizado, que hoje nós estamos conseguindo. Fazer plantio direto, evitar revolver o solo, para a gente ter um equilíbrio, evitar o efeito estufa e, como consequência, estabelecer uma política de desenvolvimento sustentável. Esses os objetivos que eu estou procurando implantar no Brasil, pouco a pouco. Eu sou um, mas se nós tivermos os contadores lá, nós somos milhares, somos 500 mil. E se assim continuarmos, nós teremos uma consciência coletiva e podemos influenciar todo o Brasil para desenvolver uma produção com desenvolvimento sustentável e com respeito ao meio ambiente, e por isso o ESG é importante. Para finalizar o ESG, esse ano eu mostrei ali, teremos pela primeira vez, já está pronto, um questionário. Nós estamos avaliando as políticas públicas de toda a nação, de toda a estrutura do Estado, com ESG, ou seja,
com a questão social, ambiental e a governança. Environment, Social and Governance. Então, nós já estamos com essa consciência de estabelecer isso no continente, porque o Brasil é um continente, ou no continente latino-americano, e tentando implantar no Brasil como um todo. Então, já vai ter indicadores que até o final do ano nós vamos divulgar, como é que está sendo aplicado a questão do ESG, ou seja, a questão ambiental, social e governança no conjunto do Estado brasileiro. E vamos partir para as empresas. Pouco a pouco nós vamos criando essa cultura que é muito importante para preservar a nossa casa. Afinal, vivemos aqui no planeta Terra, nós temos que ter essa consciência coletiva. Um pequeno complemento, né? O ministro já disse tudo. Na verdade, o ministro é a própria figura ISD. Realmente a fazenda dele, as empresas dele particulares, são um exemplo ISD. E o ESG é isso, né? Porque o ministro tem uma grande liderança no Brasil. Mas as empresas, cada uma individualmente, fazendo ISD, as iniciativas elogiáveis, talvez não surtiriam o efeito que o mundo já precisa. O mundo precisa de um efeito já, né? Por isso, o encontro de vocês dizendo que o ser contábil ele tem que ser humano. O que é ser humano com sustentabilidade? É cuidar das demandas atuais sem descuidar das nossas gerações vindouras. Nossos filhos, netos, bisnetos, nossas gerações. Porque se a gente destrói o planeta agora, se a gente constrói um mundo socialmente degradado, nossos filhos podem não ter futuro. As empresas que entraram nessa batalha, para ter empresa, podem não ter mercado. Então, por isso que o ISD, né, foi uma provocação que o Kofi Annan fez em 2004, ele juntou o setor financeiro no Pacto Global da ONU e o Kofi Annan fez um chamamento para as empresas para entrarem nessa batalha. E numa palavra eu resumiria que ISD é governança com sustentabilidade. Sustentabilidade social e sustentabilidade ambiental. Muito obrigado. Agradecemos as participações, né, do ministro Augusto Nardes e do auditor federal, senhor Luiz Afonso Gomes Vieira. Pedimos uma calorosa salva de palmas para eles. Obrigado. Expressamos mais uma vez a nossa profunda gratidão por suas valiosas contribuições ao nosso evento. Suas apresentações não apenas iluminaram temas, mas inspiraram os participantes a buscarem novas perspectivas e soluções inovadoras em suas áreas de atuação, e reconhecemos o tempo e o esforço dedicados para compartilhar seus conhecimentos e experiências conosco, e é graças a especialistas como vocês que conseguimos enriquecer esse talk show e promover um ambiente de aprendizado e crescimento mútuo.